No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como proteger as estruturas de madeira aí na sua casa, seja uma mesa de madeira, um banco de madeira dentro de casa, ou seja um pergolado, um deck na área externa. Hoje você vai saber as principais diferenças entre verniz, stain e setol, que são aí os principais protetores que a gente tem para madeira. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E essa casa dos sonhos pode sim ter muitos elementos de madeira, pode ter um pergolado na área externa, pode ter as aberturas de madeira, beirais, decks, enfim, diversos elementos em madeira natural que trazem muito aconchego e muita atemporalidade ao espaço, inclusive. Então, se você acha que essas dicas sobre madeira vão te ajudar, já deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra gente crescer e chegar em mais pessoas. Fechou? Então bora pro vídeo. Bom, se você tem algum elemento de madeira, principalmente na área externa aí da tua casa, você sabe que você precisa ali de alguma pintura nesses itens de madeira para que eles se conservem por muito mais tempo. Afinal, é um material natural e que precisa desse cuidado. E aí aqui a gente tem duas opções. Primeiro, você pode pintar a madeira com uma cor, né, com uma tinta comum, e não é algo que eu recomendo muito. Eu acho que a madeira, por ser um material natural, ela já tem aqueles veios, ela já tem aquela estética toda única daquela peça, e aí quando você pinta, você esconde toda essa beleza natural. Então, sempre que possível, eu acho que o ideal é você valorizar esses veios da madeira usando algum produto específico que proteja a madeira, mas que não tire a beleza natural dela, né? Que não cubra ali toda aquela superfície que ela tem de tão bonita. É claro que tem aí algumas exceções, já aconteceu, por exemplo, numa casa de campo, a gente pintar as janelas de madeira de branco para dar aquele ar mesmo de casa de fazenda, ficou super bacana, fazia sentido para aquele estilo, mas na maioria dos casos eu acho que valorizar a madeira é a melhor opção e a gente tem formas de fazer isso mesmo com tons mais claros, né? Na própria escolha da madeira, uma madeira mais clara e também nos produtos que você vai aplicar ali, né? Tem produtos que têm uma coloração e tem produtos que não têm, né? Que são transparentes e deixam o aspecto natural da madeira mais visível. E o principal foco do vídeo de hoje não é na tinta comum, que você pode sim optar por passar na madeira, mas sim nos protetores de madeira que a gente tem no mercado, porque é muito comum que a gente fique confuso com tantas opções, com tantos produtos diferentes. A gente normalmente ouve falar do tal do verniz, que eu acho que é o mais famoso e ele também é o mais barato, mas a gente tem outras opções aí que vão super valer a pena, principalmente para os ambientes externos. Para não fazer um vídeo tão longo e nem tão técnico, eu trouxe aqui os 3 principais produtos que eu acho que super valem a pena você conhecer para aplicar na madeira aí na tua casa. São o verniz, o stain e o setol. Vamos começar pelo verniz. O verniz, como eu falei, é o mais conhecido, mais famoso, mais usado, e ele é um produto que ele cria uma película em cima da madeira. Então, na hora que você passa ele na madeira, né, você dá ali as demãos, você pinta, ele vai criar uma espécie de uma película, muitas vezes brilhosa, mas tem algumas opções sem brilho, que vai proteger aquela madeira. O verniz, ele é a opção mais barata dentre esses 3 que eu falei, e qual que é o problema dele? Como ele cria essa película superficial na madeira, ele não penetra na madeira, ele vai ter uma facilidade maior em descascar. Então você vai ter que estar renovando ele com mais frequência e quando você for renovar, provavelmente você vai ter que lixar toda aquela madeira de novo, porque vai ter alguns pontos descascados e outros não, e se você só passar mais uma demão por cima, vai ficar tudo meio ondulado, vai ficar meio feio e vai descascar mais rápido ainda. Então o ideal é que você lixe tudo de novo para poder aplicar o verniz novamente. Hoje em dia existem diversos tipos de verniz no mercado, não é só um tipo de verniz que existe. Então existe desde o verniz mais simples, que não tem filtro solar, ou seja, ele não tem proteção solar, e ele é indicado para áreas internas. Então, por exemplo, se você tem aí uma mesa na tua casa que vai ficar só na área interna, que não pega muita réstia de sol, que fica num local ali mais protegidinho, ou até mesmo nas portas internas da tua casa, você pode utilizar esse primeiro verniz, que é o verniz Copal. Então, como eu falei, ele é o mais simples e ele não tem nenhum tipo de filtro solar.
solar. Então ele vai sim proteger a madeira, porque a madeira é um material poroso, então tem a questão da umidade, tem a questão de cupins, então ele vai sim trazer essa proteção, mas ele não tem filtro solar. Então, para a madeira que você vai deixar lá fora, não é indicado você utilizar esse tipo. E eu acho bem interessante falar isso, porque eu já ouvi diversos causos por aí. Então, pessoas que dizem, ai Maria, mas verniz não presta, eu invernizei lá o meu pergolado e em um mês já estava descascando tudo. Será que você usou o verniz certo? Ou será que você não usou o verniz Copal, que é indicado para a área interna? Porque às vezes quando você vai comprar, você não tem ali uma assistência tão legal da loja. E aí eles te mostram vários tipos de verniz. Você compra o mais barato, porque bom é mais barato, eu não sei qual é a diferença, então vou levar esse aqui mesmo. Verniz deve ser tudo igual. E aí você acaba cometendo um erro desse. Porque, como vocês bem sabem, o barato sai caro. Então você vai ter que lixar de novo, retocar de novo, lixar de novo, retocar de novo, até você entender que é o verniz que tá dando problema. Que não são todos os vernizes que são ruins, mas que aquele não é indicado para aquilo que você tá utilizando. Depois desse, também existem outros tipos de verniz, tem verniz marítimo, tem o verniz tripla camada, que esse sim você pode utilizar na área externa da sua casa, principalmente em locais que não pegue tanto sol. Você até pode pintar um pergolado com esse tipo de verniz, mas vai durar menos tempo, porque ele não é tão bom quanto os outros produtos que eu vou falar depois. Então você pode utilizar verniz, indicado que você utilize pelo menos um de tripla camada, ou seja, ele vai ter uma tripla camada de proteção solar, então ele vai ter ali uma proteção bacana, mas como eu falei no início, ele vai criar uma película em cima da madeira, então não vai penetrar na madeira. Conforme aquilo for descascando, de repente ficou uma partezinha não tão bem pintadinha e aí subiu uma pontinha, descascou, ou o próprio sol vai ressecando aquela camada de verniz e fazendo aquilo ficar meio plastificado e começar a soltar. Então, o mais indicado para madeira externa sempre vai ser os outros produtos que eu vou trazer aqui. Mas se você tem, por exemplo, um beiral que é mais inclinadinho, então não vai pegar sol direto, ou você tem, por exemplo, um pergolado, a área que não pega sol, né, a área ali embaixo do vidro, por exemplo, ou daqui a pouco uma porta externa, mas que tem ali uma área coberta depois da porta, então não bate o sol tão diretamente, você pode sim utilizar esses vernizes, que eles são indicados para a área externa, mas pela minha experiência, eles vão durar menos tempo se expostos ao sol do que o Cetol ou o Stain, que são produtos que eu vou falar daqui a pouquinho. E por fim, no verniz a gente tem uma gama maior de opções de cores, então tem o verniz tingido, que ele vai ter ali algumas opções de cor, então tem o verniz canela, tem o embuia, tem o mogno, e são todos tipos de madeira, então é para remeter ao tom daquela madeira. Então apesar de ele não ser uma tinta, ele não vai tirar os veios da madeira, ele tem uma pigmentação, então ele vai algumas vezes escurecer mais a madeira, algumas vezes manter ela mais clarinha, dependendo da cor que você escolher. Tem o mogno, por exemplo, que é uma madeira mais avermelhada, então quando você compra um verniz da cor mogno, você vai deixar aquela tua pintura, né, aquele teu tingimento mais avermelhado, mas não vai esconder os veios da madeira, como se você fosse lá e comprasse uma tinta avermelhada, né? Então essa que é a diferença do verniz, apesar de ser tingido, ele ainda mantém as características naturais da madeira, porém dá uma tingidinha ali, um toquezinho de cor. O segundo produto que eu quero falar aqui é o Stain. Então a gente tá indo numa escala de qualidade. A gente tem o verniz, depois a gente tem o Stain e depois a gente tem o Cetol. O Stain, ele é um produto excelente para a área externa. Se você tem, por exemplo, um pergolado, uma porta externa, um corrimão externo que fica ali exposto ao sol, você pode tranquilamente utilizar o Stain. E qual que é a diferença do Stain? Ele não cria uma película em cima da madeira, ele penetra na madeira. Então ele é uma espécie de um óleo que quando você passa, ele dá uma impregnada na madeira. Então quando vier aquela incidência solar, ele não vai desbotar com facilidade, porque a camada não é superficial, a camada está penetrada na madeira. Então é claro, com o tempo vai ocorrendo um desgaste, muito tempo no sol, ao longo dos anos, ele vai tendo ali uma necessidade de um retoque. O retoque também é mais fácil, não tem aquela necessidade de lixar, mas sim precisa de retoque, né? Não é algo que vai durar para sempre, mas vai durar muito mais tempo do que o verniz. Esse tipo de produto, então, devido a essas características, ele vai ter uma resistência solar muito maior e ele também não vai ter aquela questão do descascamento, afinal não é uma camada externa, né? Não é uma camadinha superficial. E as principais desvantagens que eu veria no Stain é que, primeiro, ele é um produto mais caro quando comparado ao verniz, então você vai ter que desembolsar um valor maior, apesar de ele durar mais, então numa relação custo-benefício, ele acaba valendo a pena, mas ele é mais caro. E ele também só pode ser utilizado em madeira crua, né? A madeira novinha que você ainda não aplicou nenhum produto. Justamente porque se em algum momento você fez um pergolado na tua casa, passou verniz e quiser passar o Stain, ele não vai ter utilidade nenhuma, porque ele não vai conseguir penetrar na madeira justamente por conta dessa película do verniz.
Ai, Maria, mas se eu lixar todo o meu pergolado, tirar toda a camada de verniz para poder aplicar o stain? Olha, até onde eu sei, o verniz, além de criar essa camadinha externa, ele também tampa, ele também fecha os poros da madeira. Então, a hora que você for aplicar o stain, ele não vai conseguir penetrar em toda a área da madeira que poderia se fosse madeira crua. E por fim, nós temos o Setol. O Setol é ainda melhor que o stain. Então, se o stain você pode utilizar tranquilamente na área externa, o Setol é melhor ainda, porque o Setol foi desenvolvido principalmente pensando nos decks. Então, pensa o deck, ele é um piso de madeira totalmente externo, a céu aberto. Vai chover pra caramba em cima dele, vai empoçar água ali, né? Vai ficar uma aguinha acumulada de vez em quando, vai pegar muito sol diretamente, né? Não tem uma proteção geralmente, claro, mas aqui foi desenvolvido pensando nos decks totalmente expostos. Então é claro que o natural seria que desbotasse muito facilmente aquela madeira, né? Que fosse descascando, se fosse verniz, ou que fosse desbotando, até mesmo se fosse o stain. Então o Setol foi criado como uma opção mais resistente a essa ação solar. E a grande vantagem dele com relação ao stain é que ele é 2 em 1. Além dele também impregnar na madeira como stain, ele também vai criar uma camada, né, uma película na madeira. Essa película é bem fininha para você não tirar o desenho natural da madeira, né, essa forma dos veios, mas o bacana é que essa camada forma uma película flexível que vai poder expandir e contrair conforme a ação da chuva e do sol. Porque a madeira é um material natural, mas ela é um tanto quanto rígida. Por isso, conforme você vai tendo ali ação de muito sol, muita chuva, ela pode começar a ondular também, ela pode começar a ter deformidades na estrutura dela, e o Setol não vai permitir isso, porque ele vai fazer essa camada flexível que vai absorver para si esses impactos do sol e da chuva, e a madeira vai se conservar muito mais tempo. E aí você pode me perguntar, tá, Maria, mas então por que a gente não aplica Setol em tudo? Porque o Setol é mais caro ainda. Então, se o stain já é mais caro que o verniz, o Setol é ainda mais caro. Então, só para vocês terem uma base, o Setol custa cerca de 3 vezes mais caro do que um verniz. Bom também para a área externa. Então, ele é um produto muito melhor, mas como ele tem esse valor agregado, esse custo alto, muitas pessoas optam pelo verniz. Então, quais que seriam os locais que eu considero indispensáveis de você utilizar o Setol ao invés do stain, por exemplo, que é um pouco mais barato? Decks, principalmente em decks, gente, principalmente se for um deck que estiver ali ao redor da piscina, então tu vai ter água em abundância o tempo todo, ou que pegar sol muito diretamente, principalmente se for numa fachada, numa orientação solar que bata um sol muito forte. O sol mais forte é principalmente aquele da tarde ali, né? Entre norte e oeste, que seria o sol ali das 2 da tarde até as 6. Aquele sol é mais forte, então ele vai danificar mais a madeira. Então, nesses casos, eu recomendo sim que você invista em um Setol para a madeira do seu deck. Em caso de pergolados, você pode utilizar o stain, apesar de que os meus clientes geralmente optam pelo Setol, porque você tem uma garantia a mais, uma durabilidade a mais. O stain também é bom, e o pergolado, normalmente, ele não vai estar tão exposto ao sol quanto um deck, porque geralmente ele tem alguma cobertura de vidro, ou plantinhas, ou policarbonato, tem algum tipo de cobertura, e tem algum tipo de beiral, né? Então, as madeiras bem de cima se estendem um pouco, e aí dão uma protegida nos pilares do pergolado. Mas sim, se você puder aplicar o Setol, né, se você tiver condições de utilizar, vale muito a pena. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ficado mais clara essa diferença entre o verniz, o stain e o Setol. Pode ser que você nem soubesse que tinha o stain e o Setol, pelo menos eu, por muito tempo, até no início da carreira, pensava que tinha só o verniz, né? A gente sempre ouve falar do tal do verniz, mas existem opções muito melhores no mercado e eu fiz toda essa pesquisa justamente porque com a minha construtora a gente está executando um pergolado e todo um ripadinho também nos canteiros, vou deixar algumas imagens aqui, e a gente estava com essa dúvida, mas no fim nós optamos por utilizar o Setol, porque ele vai durar muito mais tempo e o aspecto da madeira vai ficar bonito também por mais tempo, né? Não adianta também você demorar muito tempo para renovar, mas ir ficando com aquela madeira feia. Então ele tem que durar aqueles anos prometidos, né? Até 10 anos, mas com um aspecto bonito. Se esse vídeo te ajudou, se esclareceu aí as tuas principais dúvidas ou trouxe alguma informação nova que você ainda não sabia, deixa o teu like, se inscreva no canal e olha só, compartilha também esse vídeo com algum amigo que gosta de madeira, que tem madeira na casa dele ou que de repente está construindo, ele vai te agradecer muito por essas dicas. Fiz um vídeo aqui bem minucioso, bem detalhadinho e direto ao ponto para ajudar vocês aí a escolher a melhor forma de proteção da sua madeira. Ah, e já me conta aqui nos comentários o que você tá achando dos vídeos aqui do canal, o que a gente pode melhorar e sugestões de novos temas. Fechou então? Até a próxima! Fui!